Diabo no Tribunal, um documentário produzido pela Netflix que vai falar sobre um caso da família Glatzel, uma família que nos anos 80 ela tem duas incidências, uma que envolve um possível caso de possessão demoníaca e 6 meses depois, em 81, vai acontecer uma situação criminal onde pode estar relacionado com essa possessão demoníaca. Então o dos Warren falando sobre como esse caso se desencadeou e qual era a relação dos Warren com essa família, que gerou um livro chamado The Devil in Connecticut, ou O Diabo em Connecticut, que aqui no Brasil depois acabou recebendo outros nomes. Hoje é publicado pela Dark Side uma coleção sobre os casos dos Warren, mas O Diabo em Connecticut é o segundo caso mais famoso dos Warren. O primeiro talvez seja mais popular porque gerou um filme chamado Horror em Amityville, né, que é um caso que acontece com um rapaz que mata toda a família e se mata, dizendo que vozes falaram para ele fazer isso. E O Diabo em Connecticut é um segundo caso que vai gerar um filme muito conhecido, que é o primeiro filme da saga e da franquia Invocação do Mal. Essa série de 3 episódios é uma série documental da Netflix. Esse é um caso que vai acontecer em 1980 e ele vai tratar de ocultismo. Vale ressaltar aqui que é importante que a gente respeite as crenças alheias, né? Nós não estamos aqui para dizer se isso é verdade ou é mentira. Mas temos aí um vasto número de pessoas que acreditam no ocultismo. E isso mexe, prende a atenção dos telespectadores. Porque é uma série que começa, né, muito bem costurada, com um menino de 11 anos na época, o David. A irmã Debbie ia se mudar, a Debbie estava se juntando com o namorado, o Arne Cheyenne Johnson, e eles alugam essa casa e a família vai ajudar na mudança, e no dia da mudança, o David sai correndo da casa, assustado, dizendo que quer voltar para a casa dele. A família de início não entende nada, e no documentário a gente tem o próprio David dizendo que ele, naquele momento que estava limpando um dos quartos, ele viu uma presença de um vulto com olhos negros, que seria o que ele depois entendeu ser o demônio, que foi até ele, fez um peso, se jogou, projetou em cima do corpo dele e disse que ia dominá-lo, que ia tomar conta dele. E aí, a partir de então, essa criança começa a ter essas reações estranhas que a família no começo acha que ele estava só vislumbrado, que era uma questão da criança que se impressiona com uma casa antiga, bababá. E quando ele começa a ter reações mais intensas, como por exemplo, de acordo com os relatos que a gente vê no documentário, tem um dia que a família está vendo TV e o menino começa a se contorcer no chão, falar coisas estranhas, falar com uma outra voz, ele começa a falar obscenidades, ofender a própria mãe, é quando a família começa a achar que tem algo de fato ruim acontecendo, que envolveria aí possessão demoníaca ou algum tipo de alucinação em volta dessa questão espiritual. A Judy, a mãe do David, vai procurar uma ajuda espiritual, porque, de fato, não estamos falando de uma pessoa. O David não viu uma pessoa, eles não estavam sendo ameaçados por uma figura humana. Era algo sobrenatural. Então ela vai procurar a igreja, eles são bastante religiosos, e vai pedir ajuda ao padre da igreja, daquela paróquia, para tentar entender o que estava acontecendo. A Judy pede ajuda do padre para que ele abençoasse a criança, a casa, a família deles. Mas o que acontece? O David começou a acordar várias vezes, 3 horas da manhã, tendo sensações um tanto quanto estranhas. Em uma dessas manhãs, ele acorda os irmãos e diz: o mal está chegando, o mal está chegando. E de uma forma um tanto quanto estranha, a casa começa a tremer. Esses relatos foram obtidos, inclusive, pelos membros da família Glatzel, né? Não só o David relata que a casa tremia, mas as outras pessoas, os outros membros da família também fizeram esse relato. Vale ressaltar aqui que esse documentário mescla sons e imagens da época com entrevistas mais atuais. Então nós temos ali, né, um documentário com um farto material de época,
porque a mãe, a Jane, vai começar a gravar, né, tudo o que o David fala e tudo o que acontece naquela casa. Aí eles vão ter ajuda de 2 demonologistas. Uma das vizinhas da Debbie indica para ela um casal de médiums demonologistas. E eles entram em contato com o Ed e com a Lorraine Warren, que são médiums demonologistas. Primeiro, para investigar se seria um caso de possessão demoníaca ou se a criança estaria, de repente, apenas tendo algum tipo de alucinação. Segundo o Chris McKinnon, o Ed Warren era um demonologista que tinha um cuidado quando os Warren eram chamados, não somente para evitar uma possível fraude ou charlatanismo, mas também para que eles não provocassem nenhum tipo de pânico espiritual nas pessoas que eles estão entrando em contato. Então, segundo o Chris McKinnon, a primeira coisa que o Ed Warren fazia era pedir para a família se ele podia levar um médico junto para avaliar a saúde daquela criança e ver se não seria o caso de algum tipo de esquizofrenia, mas na época eles nem usavam esse termo, né? Mas como eles dizem, se a criança não estava tendo alucinação esquizoide, estava tendo algum tipo de questão que fosse psiquiátrica, né? E no caso do David Glatzel, os Warren fazem a visita, conhecem a criança e começam-se os registros do dia a dia da criança e dessas manifestações. E a gente no documentário vê algumas dessas fotos e áudios dessas manifestações. E é quando os Warren entram em contato com a Igreja Católica para pedir autorização de um ritual de exorcismo. Né? Lembrando que na época o Ed Warren, que não era um padre, ele era um dos únicos civis, né, uma pessoa não membro do clero, que era autorizado a fazer rituais de exorcismo. A gente tem até um padre no documentário que comenta que os Warren ficaram populares nos anos 80 exatamente porque era um momento em que o mundo estava tendo alguns casos de manifestação espiritual e era muito burocrático você conseguir autorização do Vaticano para um padre realizar um exorcismo. Então os Warren eram quase que um canal facilitador desses rituais que expurgariam esses eventuais demônios ou espíritos que estariam prejudicando famílias. E aí é feito o ritual de exorcismo com o David Glatzel, e com o ritual de exorcismo é quando a gente tem a citação de uma segunda pessoa que é muito importante para esse caso, que é o cunhado do David, o namorado da Debbie, que é o Arne Cheyenne Johnson. E eles vão conversar com a família e eles vão explicar que uma possessão demoníaca passa por alguns estágios, que são a permissão, a infestação, a opressão e a possessão. A questão é que eles precisavam entender em que estágio estaria o David. Depois da primeira visita desses médiums, o David começa a falar de uma forma muito enrolada, ele começa a ter atitudes muito estranhas e ele começa a falar em terceira pessoa, como se não fosse ele, como se ele já estivesse possuído. Então, aquela invocação chama o David, ele fala o menino, ele fala o que aquela pessoa iria fazer em terceira pessoa, deixando muito claro que ele já possuía aquele corpo. O que é o estágio da permissão? É quando essa fase do oculto tenta manifestar um desejo de se comunicar com aquele corpo humano. A infestação é a presença do sobrenatural após esse chamado. A opressão é quando a presença do sobrenatural começa a se manifestar no corpo daquele humano. E aí você vai ouvir sons, você vai ouvir palavras, vocabulários que aquela pessoa não usava. Você vai ver movimentos de corpo que aquela pessoa não faria. E por fim, vem o quarto estágio, que é o estágio da possessão, quando aquela entidade toma conta definitivamente daquele corpo humano. Ela passa a ter o controle daquele corpo.